Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje tô aqui pra falar sobre o terceiro episódio da série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu vim dar continuidade aqui à minha cobertura de vídeos por episódio dessa série. E se você é novo por aqui, já rolou vídeo do episódio 1 e 2 e esses vídeos contêm spoilers sobre o episódio do qual eu estou falando. Então você assiste primeiro o episódio, depois você vem assistir aqui o vídeo e comentar comigo nos comentários. Esse terceiro episódio vai marcar o início da jornada do Percy, da Annabeth e do Grover até o submundo, onde eles pretendem recuperar o raio de Zeus. Mas antes que eles cheguem lá, eles terão várias paradas e eles vão ter que aprender a confiar um no outro, então muita coisa vai acontecer ao longo desse caminho. Mas antes deles começarem a missão, o Percy precisa escolher 2 companheiros, né? Já que todas as missões são feitas em 3 pessoas. Ele vai ouvir do oráculo que ele seria traído por alguém que o chama de amigo, alguém que ele considera um amigo. E por esse motivo, ele vai escolher a Annabeth para a missão, já que ela é uma pessoa que está mais focada na missão do que em qualquer outra coisa, e eles também não são amigos até esse momento. E a relação entre o Percy e a Annabeth é uma relação muito fria, né? Como eu disse, eles não são amigos, e o Percy até vai comentar que escolheu ela porque não se imagina amigo dela. Então, se eles não são amigos, logo ela não poderia traí-lo. E também ele fala que ela é uma boa pessoa porque ela não hesitaria em fazer o que fosse necessário para que a missão pudesse acontecer. Por outro lado, essa é uma missão dupla, né? Já que além de recuperar o raio, o Percy está indo lá para salvar a sua mãe. Na verdade, essa é a grande motivação dele. E ele teme que a Annabeth impeça ele de salvar a sua mãe, caso isso pudesse atrapalhar a missão principal, né? Que é aquela que ela está focada. Por essa razão, ele vai escolher o Grover como a segunda pessoa para ir com ele, porque o Grover é seu amigo há muito tempo e ele acredita que o Grover ficaria do seu lado se ele precisasse desempatar aí entre o Percy e a Annabeth. E nesse episódio vai ser apresentada aqui a história da Thalia, que é uma história bem importante, que é uma garota filha de Zeus que lutou bravamente contra fúrias enviadas pelo Hades, isso alguns anos atrás, né? E ela acabou sendo transformada por Zeus em uma árvore, que hoje marca o limite do acampamento meio-sangue. Mas continuando aqui na jornada do Percy, Annabeth e o Grover, logo no começo, o trio vai ser atacado por 2 fúrias e eles acabam tendo que desviar o caminho fugindo pela floresta através de um caminho de sátiros. E esse caminho vai levá-los diretamente à casa da Medusa. E é interessante ver aqui como a Medusa é apresentada de uma forma totalmente diferente e mais aprofundada do que foi feito lá no filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A Medusa é uma personagem que possui muitas variações da sua história, e aqui na série de Percy Jackson a gente já tinha visto lá no primeiro episódio a mãe do Percy falando para ele justamente sobre a Medusa, quando ela fala que nem todo herói é um herói, nem todo monstro é um monstro. Então a série já tinha dado indícios de que poderia abordar algumas histórias de uma maneira diferente. A Medusa era uma sacerdotisa da deusa Atena e a servia em celibato. Depois de se envolver romanticamente com Poseidon, o que em muitas versões é trazido como algo não consensual, a deusa da sabedoria decidiu punir Medusa, a transformando em o que ela é hoje. É interessante analisar que na fala da Medusa, enquanto ela está contando a sua história para o Percy, a Annabeth e o Grover, ela diz que a Atena decidiu punir a mim e não a ele, o Poseidon. E do jeito que ela fala, deixa claro que ela acredita que Poseidon é quem deveria ter sido punido e não ela. Então, assim, é claro que aqui na série do Disney Plus não fica explícito que essa relação que ela teve com ele tenha sido um abuso, tenha sido algo não consensual, mas fica subentendido. Então a gente pode aferir aqui que sim, que ela foi a vítima dessa situação. Provavelmente a série optou por não trazer isso abertamente, primeiro pela questão da classificação indicativa, né, para não trazer um tema assim tão pesado, segundo porque talvez a série não quisesse explorar esse tema especificamente, só passou ali por ele. E tem também um detalhe, né, que o Percy
Percy, ele é um garoto de 12 anos e talvez nessa idade dele ele não pudesse compreender totalmente esses conceitos. Então pode ser que a série tenha se adaptado aí para essa mentalidade mais infanto-juvenil do Percy e também do público-alvo. Mas apesar da Medusa ter sido a vítima nessa situação, o episódio vai deixar claro que ela não é uma mocinha aqui. Afinal, ela usou essa maldição que ela recebeu, né, que ela mesma considera um poder, para se vingar de todo monstro, de toda pessoa que cruzar o seu caminho. Então ela coleciona centenas de estátuas de pessoas e de monstros e vai fazendo a sua justiça conforme ela acha que a pessoa merece. A Medusa tem sim um ponto, é muito interessante como nesse episódio ela traz esse lado B sobre os deuses do Olimpo, que nem todo deus é justo, que não é só porque ele é um deus que ele está certo, né? Então ela traz esse ponto de vista de que muitas vezes esses deuses fazem as coisas conforme o seu próprio interesse e podem sim ser muito injustos, mas isso não a isenta, né, dos seus atos, já que ela realmente matou muitas pessoas. E assim, a Medusa vai tentar abrir os olhos do Percy e da Annabeth para que eles passem a enxergar os seus pais com esse ponto de vista mais amplo, né, de que eles não são perfeitos só porque eles são deuses. Isso vai atacar diretamente a Annabeth, porque ela é muito leal à sua mãe, né, então ela realmente acredita que a sua mãe é tudo aquilo, né, que dizem sobre ela, mas não é o mesmo efeito com o Percy, porque o Percy já vem de uma história complicada com o seu pai, né, principalmente por ele ter visto a sua mãe desaparecer e o seu pai não ter se envolvido, e tudo que eles passaram ao longo de suas vidas, seu pai nunca ter aparecido, tal. Então o Percy, talvez ele tenha saído dessa situação ainda mais com o pé atrás do que ele estava antes em relação a Poseidon, e a Annabeth agora, talvez ela comece a repensar essa questão de Atena, até porque a gente já vem vendo um pouco nesse episódio de como ela é extremamente leal à sua mãe, mas como a sua mãe não entra em contato, como é uma coisa meio complicada pra ela também. Bom, e a Medusa, como eu falei, é uma personagem muito interessante, mas que já encerra a sua participação aqui nesse episódio mesmo, o que faz muito sentido porque eles precisam seguir caminho e a Medusa, ela só participa dessa parte da história mesmo, então ok, mas é uma personagem que eu acho que daria pra destrinchar muito mais, a gente poderia conhecer muito mais sobre ela, mas eu acho que ficou bom, o pouco que a gente viu já trouxe mais nuances, principalmente sobre essa questão dos deuses. E, gente, nós temos que falar, né, sobre o Percy derrotando a Medusa, né, o plano dele com a Annabeth, que foi muito legal eles estarem parando pra trabalhar juntos ali, e a decisão daquele momento icônico do episódio de enviar a cabeça para os deuses do Olimpo, né, o que é muito legal. Inclusive a Annabeth comenta, né, se você fizer isso vai ser muito irreverente, né, uma palavra parecida com isso, e ele fala, mas eu sou assim. Isso realmente combina muito com o Percy, então eu gostei, eu acho que a partir de agora ele vai começar a causar um tumulto aí, todo mundo vai saber quem é ele. Bom, e antes deles seguirem viagem, continuarem suas jornadas, eles precisam deixar todas as desavenças de lado, né, porque esse é um episódio em que eles brigam muito, em que eles têm muitos conflitos internos ali, o que não tá ajudando, não tá funcionando pra viagem tão difícil que eles terão, né. Então aqui o Percy vai abrir o jogo, vai falar tudo que ele ouviu do oráculo, que ele seria traído por um deles e é por isso que ele andava tão desconfiado. Ele também vai falar que só escolheu a Annabeth porque nunca se imaginaria amigo dela, o que é bem triste, mas ok, né, ele falou. E ele também fala que só escolheu o Grover porque ele pensou que o Grover sempre estaria ao seu lado, então caso a Annabeth se virasse contra ele, o Grover estaria lá. Mas também vai ser revelado aqui que o Grover já foi protetor da Annabeth no passado, né, então isso coloca ele em uma posição muito neutra. Então aquela ideia que o Percy tinha de que o Grover ficaria do seu lado já não existe mais, já que ele tem motivos para ficar do lado dos dois. A Annabeth também vai revelar que recebeu a oferta da Fúria para entregar o Percy a ela em troca de ajuda para que ela recuperasse o raio, que é a missão principal, né? Mas que ela recusou. Da mesma forma que o Percy também recebeu uma oferta da Medusa para entregar seus amigos, né, em troca de ajuda, e ele também recusou. Então agora que toda a verdade já foi falada, eles estão muito mais leves aí pra continuar no caminho. E eu gostei que esse episódio foi importante pra desenvolver mais os personagens, principalmente o Grover e a Annabeth, até porque o Percy, ele foi
bem desenvolvido no episódio 1 e 2, então agora era o momento deles, né? Principalmente da Annabeth, a gente tem umas cenas bem legais com ela nesse episódio, como por exemplo a cena em que ela vai ali na lojinha de conveniências comprar os doces e ela olha para aqueles docinhos coloridos e não sabe qual escolher, ela fica muito indecisa ali. Eu acho essa cena bem legal porque ela pode indicar justamente essa preocupação da Annabeth em fazer as melhores escolhas, as escolhas mais sábias para que tudo dê certo, né? Ou também pode ser um indício de que ela não está muito familiarizada aí com o mundo dos humanos, já que faz muitos anos que ela está lá no acampamento. E também tem a situação em que a Fúria faz a oferta para Annabeth, né, tentando trazê-la para o seu lado, mas ela se mantém muito firme. Então aqui ela diz muito sobre ela, né? E principalmente que ela está do lado do Percy até o final, né? A sua prioridade é que a missão seja cumprida e ela entende que o Percy é uma peça fundamental para essa missão, né? Então ela está com ele, mesmo que eles em si não sejam amigos, não estejam nem se dando muito bem, ela continua leal. E sobre o Groover, a gente também tem um pouquinho mais de aprofundamento, né? Então, como eu falei, ele já foi protetor da Annabeth, da Talia e do Luke, ele falhou no passado, e isso é um ponto que traz muita insegurança pra ele, né? Porque ele realmente tenta ser bom no seu trabalho, mas sempre tem uma coisinha ou outra ali, inclusive ele nem conta isso pro Percy, a Annabeth que acaba contando, então a gente já começa a entender um pouco mais sobre o personagem. Inclusive, nesse episódio, a gente teve momentos ali de tensão entre o Percy e a Annabeth, e era o Groover que ficava no meio, tentando equilibrar ali a situação, né? Tentando fazer a dinâmica do grupo funcionar, porque ele sabe que isso é fundamental pra missão. Isso é interessante porque muitas vezes o Groover acaba funcionando como alívio cômico, né? O que é legal e funciona, mas aqui ele começa a se revelar também como um personagem essencial, porque provavelmente se ele não estivesse aqui, se fosse só o Percy e a Annabeth, já teria saído cada um pra um lado e o grupo estaria dissolvido. E eu não posso deixar de comentar da participação do Lin-Manuel Miranda interpretando o Hermes aqui, que aparece no finalzinho do episódio e é uma participação super legal. E como eu falei, gente, o Hermes tá levando a cabeça da Medusa para o Olimpo, que foi enviada pelo Percy. E, gente, a partir de agora, as coisas devem ficar muito mais legais, já que todo mundo vai ter uma noção do que o Percy é capaz. E assim, falando sobre o episódio, eu gostei bastante desse episódio. Teve toda aquela questão da Medusa, que eu gostei de como foi trazido, né, das escolhas que a série faz aqui, mas o foco do episódio ficou mesmo no desenvolvimento da Annabeth, do Groover e da relação deles três, né? Então as cenas de ação, elas existem aqui, mas elas são mais rápidas, né? Até porque o tempo ficou bem mais focado em desenvolver a relação deles. Como eu falei, ao longo do episódio eles brigam muito, eles têm muitos conflitos, mas a gente termina o episódio já com eles mais alinhados, se entendendo um pouco melhor, não são amigos, eu acho que é cedo pra dizer isso ainda, mas eles já estão em sintonia e podem partir aí pro próximo passo da missão, o que é muito importante. Então, quem sabe os próximos episódios foquem um pouco mais na ação, já que a gente teve esse episódio aí mais focado mesmo em desenvolver esses personagens. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse episódio de Percy Jackson? Tá gostando da série? Não tá gostando? Todos os seus comentários eu quero muito ler, então já deixa aqui embaixo e vamos papeando aí até o próximo episódio. E vale lembrar que toda semana vai sair um vídeo novo sobre o episódio de Percy Jackson, então se você gostou, deixa o seu like, envia esse vídeo pra quem também tá acompanhando a série e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou lançar por aqui. E o vídeo de hoje foi isso, muito obrigada se você assistiu até o final e eu já espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!